Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Me Dá um Sorriso. Eu sou a doutora Ana Carolina Geraldo e, como sempre, nossa missão aqui é desmistificar a saúde bucal e ir além, compartilhando conhecimentos que realmente impactam na sua qualidade de vida e, claro, no seu sorriso. Porque, para mim, um sorriso saudável é o espelho do bem-estar integral e do sucesso em todas as áreas. Se você quer fazer parte da nossa comunidade, lembre-se de se inscrever no canal. Ative o sininho para aproveitar todos os episódios em primeira mão. Curta esse vídeo e compartilhe com quem precisa desse conhecimento. E o tema de hoje é essencial para o sucesso de qualquer profissional liberal, especialmente as empreendedoras. O posicionamento digital sob a lente do empreendedorismo feminino. Falaremos sobre como superar a dificuldade de criar conteúdo, construir uma marca pessoal forte e conquistar a mentalidade certa para prosperar. Para a nossa conversa, eu recebo hoje uma empresária cuja trajetória inspira a quebra de barreiras e a expansão global. É com uma honra imensa que eu dou as boas-vindas a Simone Queiroz Gonçalves, especialista em posicionamento, marca e mentalidade para empresários e fundadora da agência Upper House, com atuação no Brasil e nos Estados Unidos. Muito obrigada, Ana. É uma honra estar aqui fazendo parte desse projeto lindo e, para mim, eu me sinto privilegiada de contribuir com várias empresárias que estão crescendo, se posicionando no digital. Ai, muito bom a gente se apoiar e ter exemplos como a Simone. E Simone, que alegria te receber aqui no Me Dá um Sorriso para falarmos sobre saúde a partir da raiz do nosso negócio, que é a mentalidade e o posicionamento digital. E sobre a sua trajetória, Simone, você era professora, depois abriu uma loja e depois uma agência de social media com alcance internacional hoje, né? Como foi essa experiência? O que toda essa bagagem te trouxe de experiência para hoje? Conta um pouquinho para o pessoal como foi toda essa transição. Bom, as pessoas me perguntam como que eu vim parar no marketing digital com a formação de professora, né? Bom, começando um pouquinho lá atrás, só para compreender um pouquinho essa trilha de jornada, meus pais são empreendedores, né? Meu pai, desde quando era criança, é empreendedor. E eu vi na adolescência meu pai quebrar a empresa, né? Ele quebrou, perdeu a casa, o carro, pagando dívida. E isso meio que me traumatizou. Então, eu decidi naquele momento ser CLT, porque quero estabilidade e segurança. Entendi. Então, comecei estudando psicologia, migrei para pedagogia, fiz letras, me formei como professora e segui a carreira de professora bilíngue, na qual eu amei de paixão. Mas chega um determinado momento, a gente quer uma liberdade financeira. E aí eu trabalhava meio período, porque o outro período eu cuidava das minhas filhas. E aí eu pensava, para eu dobrar o meu ganho, não sei se eu consigo, porque eu dobro a minha hora, eu dobro ali o meu período, mas não dobro o meu salário. Então, foi a primeira crise que eu tive dentro da CLT. Então, eu larguei, né, conversei com meu esposo, a gente estudou toda a situação, larguei e abri uma loja. Nessa época, minha mãe também já tinha uma loja em Mogi, e ali eu abri no segmento de decoração. E esse foi o meu primeiro contato no digital. Fui estudar sobre tráfego pago, redes sociais, mas o que virou a chave do negócio foi quando eu entrei numa mentoria de live shopping, que a gente faz aquela venda ao vivo no Instagram. Sei. E aí foi um desafio para mim, porque até então eu nunca tinha aparecido nas redes sociais. Era foto de filho, cachorro, comida, né? E para mim foi uma libertação, porque eu era travada com essas coisas. E nessa mentoria, para mim, foi muito bom, porque eu aprendi técnicas ali para se posicionar ao vivo no digital, mas também, para mim, emocionalmente, foi uma quebra de muitas crenças. Então, para mim foi muito bom e também um resultado financeiro, porque o que eu vendi em 2 horas de live shopping era o equivalente de um dia de loja. Então, para mim, foi a grande virada. E aí eu comecei a vender para o Brasil inteiro
E ao redor de mim tinha vários lojistas e eles começaram a perguntar para mim, o que você está fazendo? Como que faz? Aí eu comecei a vender consultorias que se transformaram em mentorias. Então, nisso começou já a surgir os primeiros clientes de marketing digital. E no final de 1 ano de loja, eu acabei fechando a loja, até por questões de saúde, que eu fiquei... A rotina era frenética. Eu fechei a loja e segui como social media. E aí eu corri atrás de formação, fiz a formação de social media, comecei a frequentar já reuniões de networking. E aí eu fui me posicionando, me tornando visível dentro do marketing digital. E aí nasceu a Upper House. Que legal. E falando sobre posicionamento, né? Sim. Por exemplo, eu sou dentista, eu vejo o sorriso como um cartão de visitas, né? Você que trabalha com marca, imagem, né? Qual a sua definição de cartão de visita digital? Olha, eu posso dizer assim, a sua imagem, ela fala mais do que suas próprias palavras. Então, é super necessário você cuidar de si. Então, eu sempre fui cuidadosa com a minha imagem, mas depois que eu me posicionei, eu comecei a me cuidar melhor. Então, foi quando eu investi mais ainda em estética. E cuidei do sorriso, cuidei do cabelo, cuidei até mesmo de roupa. Eu mudei completamente o meu estilo de roupa, a minha paleta de roupa, de cores, por conta desse posicionamento. Então, você tem que fazer uma coerência, né, uma narrativa, não somente com a sua fala, mas também com a sua imagem, com o seu visual. E o sorriso é primordial, porque o sorriso ele é capaz de acolher o seu cliente. Sem você falar. Então, para mim, isso é muito importante. Então, você acredita que a gente precisa realmente ser intencional, né? Tanto nas redes sociais, como no online e no offline, né? Sim, sim. O empresário, quando ele está ali no negócio dele, ele fala, eu não sei falar no digital, eu sou travado, não consigo. Mas eu falo, você já se posicionou no momento que você abriu uma empresa. Porque você lida com fornecedores, você lida com clientes, com pacientes. Isso já é uma posição, você já se comunica, você já tem uma vestimenta adequada dentro da sua empresa. Então, isso já é o início de um posicionamento. No digital, a gente também tem que ter essa intencionalidade. Então, falar da forma certa, se vestir, cuidar da sua imagem e estar tudo coerente ali com a sua missão, né? De o que você vai comunicar. Então, isso é primordial. É muito legal isso que você trouxe, né? Porque a gente até já falou em outros episódios aqui que o dentista, né? Falando que a gente tem um público grande aqui de dentistas, né? Que quando a gente se forma, e monta um consultório, a gente não tem noção que o consultório é uma empresa, né? Mas foi o que você falou. A partir do momento que a gente monta um negócio, é uma empresa e a gente já se posiciona, né? Então é muito importante a gente já ter essa noção. Você montou um consultório, você montou uma clínica, você já está se posicionando. E como você quer ser visto, né? Exato. Então a gente já tem aquela vestimenta adequada, que as pessoas, que já está no inconsciente ali das pessoas, né? Como que é uma vestimenta de uma clínica, como que é E eu acho que daí, por exemplo, o cliente indo pro nosso online, é aquilo que ele espera, né? Sim. Eu costumo falar para os meus clientes da área da saúde, eu falo, o seu Instagram, LinkedIn, qualquer rede social que seja, ela é uma extensão do seu consultório. Né? Então, assim, eu gosto de trabalhar com o posicionamento dos meus clientes, mas trabalhar a essência deles, né? Ser realmente quem eles são, porque o paciente precisa olhar para você dentro do seu consultório, olhar para você nas redes sociais e ver a mesma pessoa. Né? E eu gosto de posicionar o empresário ao ponto dele, do cliente dele, o paciente dele, olhar aquele Instagram, aquele vídeo que ele está falando e se sentir dentro da clínica, se sentir dentro do consultório. Então, a gente fala que agora, como teve muita alta de IA, e a gente vê que o orgânico hoje é o que mais está se conectando com as pessoas. Então, é importante manter a essência do dentista, de qualquer profissional da área da saúde, manter a essência dele, o modo de falar, o modo de
conduzir a conversa, de se comunicar. Então, isso é muito bom. Que é o que traz o diferencial, né? Exato. A gente sendo autêntico, né? Sendo único, vai ser onde a gente vai se diferenciar da maioria, né? Sim. Porque, né, a gente tem a nossa personalidade, aquele nosso ponto forte, né? Exato. E hoje o que mais vende, o que mais gera conversão dentro do mercado é a confiança, é a conexão. Então, se eu me conecto com você é porque eu já tive ali uma confiança, eu depositei em você a minha confiança. Então, eu já tô te seguindo, já tô ali te acompanhando no conteúdo, curtindo, engajando. O meu próximo passo vai ser, deixa eu ir nesse consultório. Eu quero que essa doutora cuide dos meus dentes. Então, essa questão de você manter a sua essência, a sua autenticidade no digital é a grande virada, né, para você converter de seguidor para paciente. Legal. E eu acho que assim, uma dúvida muito comum, né, trazendo para a área da saúde, é como dosar o Instagram ali em postagens da vida social, do dia a dia, porque eu vejo que até os dentistas mais jovens dessa geração, eles querem postar o dia a dia, a festa, a baladinha, a viagem, o encontro com os amigos, e não sabem ali dosar em que momento eu coloco a parte do meu trabalho, né? Se isso vai atrapalhar ou não. Qual é a orientação que você daria para essa nossa nova geração aí de profissionais da saúde que já... Porque assim, eles já vieram, por exemplo, eu montei o meu Instagram, eu já era profissional, então já foi com uma intenção profissional. Eles não, eles já nasceram postando, né? Então tem fotos ali desde criança, né? De aniversário, das baladas da faculdade, sem intenção profissional. E agora eles... E aqui? Às vezes eles transformam o Instagram dele pessoal para profissional, né? E continua ainda naquela rotina. Com aquela rotina, porque para eles já é um hábito aquilo, né? Sim. Então, eu não vou falar para você ser radical, né? Não expor a sua vida pessoal, até porque isso é um pouco negativo. Você só ficar no perfil postando o seu lado profissional, Não, porque o público, ele quer conhecer um pouquinho do profissional, né? Eu lembro quando eu era criança, era tão difícil a gente saber os donos das empresas. Hoje, a coisa mais comum é saber quem é o dono de tal empresa. Hoje a gente vê que muitos donos de empresas estão se tornando consultores, mentores, colocando a cara. E a gente está agora numa época em que os próprios CEOs estão virando influencer, o garoto propaganda da sua própria marca. E isso é bacana, porque tem aquela dosagem do profissionalismo, mas também mostrar um pouquinho da vida pessoal, a rotina, os bastidores, a agenda. Isso é bacana porque gera conexão. E hoje a gente não tem só clientes ou pacientes. O que está acontecendo? As marcas, elas estão criando uma comunidade em torno de si. E quando você cria uma comunidade em torno da sua marca, seja uma comunidade de 10 pessoas como de milhões, mas você está ali fidelizando o seu serviço, o seu produto. Então isso, além de você vender uma única vez, você vai vender sempre. Porque sempre ele vai, dentista, eu já sei quem é. Mas tem que ter um equilíbrio muito grande. Eu acredito assim, que numa proporção saudável, seja 80% conteúdo profissional e uns 20% aí pessoal, mais aquilo. Ser um pessoal educado, ético, né? Não colocar, sei lá, curtição na balada, aquela festa doida. Né? Eu acho realmente que aí tem que moderar, né? Tem que moderar. Mas não isentar um pouco do pessoal, né? Porque para não perder a conexão e a autenticidade, né? Isso. E sempre contextualizar. Por exemplo, postei que eu estou na academia. Tá, mas eu estou contextualizando. Olha, eu estou aqui porque eu estou vencendo mais um dia, porque eu tenho um compromisso com a minha rotina, eu tenho um compromisso com o meu futuro. Então, você pode, sim, contextualizar aquela foto pessoal sua, dentro do seu conteúdo, da sua transformação. Deu uma boa esclarecida. E
A principal queixa, né, que eu vejo é a constância de criar conteúdo, né? A dificuldade ali do profissional de conciliar também o trabalho com a constância de postagens, né? Gerando ali o famoso travamento digital, né? Sim. Então, qual que é o passo simplificado para transformar a rotina do empresário em conteúdo relevante e de autoridade? Certo. Olha, essa é a dor. Eu não vou falar 100%, mas vou falar 99% dos empresários. Mas o que acontece é quando você percebe que você tem um marketing a favor de você, muda tudo. Porque quando você vê o marketing como uma obrigação, como uma coisa chata, como um pesadelo, que nem já veio muitos empresários assim. Olha, eu estou traumatizado. Vamos ver se você vai mudar isso na minha vida. Olha. Porque eles sofreram algumas decepções e tudo. Quando você olha para o marketing e vê ele como um impulsionador da sua marca, dos seus negócios, muda tudo. E assim, hoje mesmo eu estava falando com um empresário e ontem eu falei a mesma coisa para outro. Olha, o marketing tem que ter um olhar e um tempo específico da sua agenda. Não adianta, mesmo que você contrate uma agência, você não vai se abster disso. Você vai ter que olhar, supervisionar, aprovar, nos dar a ideia, os conteúdos que você quer criar. Então, ele não vai se abster. Então, é necessário ele ter esse olhar. Agora, simplificando. Primeira coisa que você tem que fazer, quando você tem a sua rede social e você quer mostrar, criar conteúdo, você tem que mostrar para o público o que você transforma. Qual é a dor dele e qual é a solução que você oferece. Então você vem, fala das dores, da dificuldade, fala, gente, mas tem solução para isso. É claro que eu não estou falando de você vender toda hora, mas de você dar dicas, de você contribuir para ele encontrar a solução pequenininha ali no dia a dia dele, até o momento que ele vai falar, não, agora eu preciso correr para um profissional que me ajude a resolver isso. Então, gere dentro do seu Instagram a transformação, compartilhe alguns momentos de bastidores, dores dos seus pacientes, pode ajudar outros também. Então, faça algo orgânico, porque agora está muito em alta o orgânico, né? Aquela coisa humanizada, imperfeita, porque aí quebra aquele rótulo de IA. E você colocar na sua agenda, você parar a segunda de manhã para gerar 3 conteúdos nessa semana. Pronto. Legal. Então, é uma coisa simples, mas que realmente faça parte da sua agenda, da sua rotina. Entendi. Simplificar, né? Simplificar, mas e não ignorar, né? Simplesmente tratar isso como um trabalho, né? Sim. É mais é o que a gente fala, não é que dá trabalho, é o trabalho, né? Sim. O que não dá trabalho na nossa empresa? Tudo é um trabalho, né? E na odontologia nós tratamos a dor, né? No marketing, tratamos a falta de clareza e o problema do cliente, né? Como a Simone ensina os empresários a identificar a dor real do cliente e a usar isso para criar um funil de conteúdo que gere uma demanda mais previsível? Sim. Lá dentro da agência, a gente tem... quando o cliente entra, ele quer ver logo os resultados. Sim. Quando a gente começa a criar conteúdo para ele, tem o primeiro post, o segundo, o terceiro, a primeira semana, o primeiro mês, aí a gente mostra para ele, olha, apareceram mais de 50 mil pessoas visualizando o seu perfil. Sério? Como isso? Porque você gerou um conteúdo de valor, que agregou valor na vida dele, você foi frequente, o Instagram gostou disso, o algoritmo apoiou você e te entregou mais. Então, quando você identifica a dor do seu paciente, do seu cliente, e começa ali gerar conteúdos para ajudar ele, isso vai tendo uma frequência, você sempre vai ter ideias, você sempre vai criar conteúdo para aparecer no digital. Então, o principal resultado que você tem hoje é a frequência. Quando você aparece, você já tem a visibilidade. Dessa visibilidade, traz seguidores. Desses seguidores, vendo você toda semana você está aparecendo, toda semana você está mostrando para ele a solução, em tempos ele vai te chamar no WhatsApp, no direct,
e vai falar, quero te conhecer mais. Esse é um caminho simplificado e que gera muitos resultados e que muitos empresários ignoram. Entendi. Você falou da dor do seu cliente, né, que somos nós empresários, e de você se conectar e entender a dor do seu cliente, né? A gente fala muito isso aqui também, eu falo com os dentistas, né, para a gente se conectar com o nosso cliente, entender a dor, né? E eu vejo muitas agências, muitos trabalhos que me oferecem até, né, de marketing digital, que já vem um plano pronto. Ah, não, você é dentista? Não, então tem que fazer assim, assim, assim. Aí eu falo, tá, mas não, tipo, não se mete porque eu que sei. Eu já fiz para não sei quantos clientes, já tenho não sei quantos clientes que deram certo, então vai dar certo para você. E aí não dá. Isso é muito comum, é muito comum. Sabe que quando eu comecei aprendendo sobre marketing, eu aprendi isso, mas eu não me adequei, eu não achei isso viável, porque cada empresário tem o seu estilo, tem a sua forma de comunicar. Então eu fui tendo essa sensibilidade, porque eu fui lojista, né? Eu estive no lugar do empresário. Sim, eu corri também atrás legal. de agências. É. E aí eu percebi que eu não conseguia encontrar uma agência que me entendia. Então eu comecei a fazer sozinha. Então eu consigo entender o empresário porque eu estive no lugar dele. E foi por causa dessa dor que eu abri a agência. Sim. Então eu entendo que assim, eu tenho que pegar a sua personalidade, a reputação da sua marca e trazer para minha agência e construir isso, toda essa sua reputação e comunicar ela no digital. Então, eu não posso gerar um ruído na sua marca, na sua imagem. Eu tenho que realmente comunicar ali, tanto no post, no carrossel, no Reels, nos Stories, a sua essência. Então, o nosso processo de onboard na agência, ele é bem demorado, assim, leva tempo, mas é muita reunião, é muito feedback, a gente constrói ali o posicionamento estratégico, apresenta para o cliente, eu alinho, para depois a gente começar a produção. Então, essa percepção de valor tem que existir dentro da agência, senão fica só uma máquina de produção e não gera conexão. Esse é um diferencial da Upper House, hein? É um diferencial. Um grande diferencial, porque o que eu mais vejo são produtos prontos já, sabe? Caixinhas de pacotes e a pessoa mal conhece a empresa e eu acho que é por isso que não tem resultado, né? Não flui. Exato. E falando de nós, mulheres, né, empreendedoras, muitas mulheres enfrentam a síndrome da impostora, né? Ou o medo de cobrar o valor justo, né? Nós mulheres temos aquela questão da maternidade, eu acho, né? De cuidar, então a gente quer agradar, né? E tem o medo de cobrar ali o valor justo. E como você trabalha a mentalidade, né, das empresárias para agregar o valor à própria imagem, né? Aos próprios serviços, né? Olha, sabe que esse foi um medo presente na minha vida até o primeiro semestre do ano passado? Olha! Foi. E o que me ajudou a romper isso? Mentoria. Por isso, gente, eu sou muito fã de mentoria. Desde quando, da minha formação de professora, eu sempre participei de cursos, de workshops e tudo. E depois do marketing, eu participei de muitas mentorias. Não teve um ano, assim, que eu não estava dentro de uma mentoria. E na mentoria que eu estou de gestão empresarial, em julho do ano passado, eu dei um start e falei, não, eu tenho muito valor, eu tenho muito a entregar. Eu entrego mais do que está no contrato. Então, eu tinha medo de elevar o meu valor, né? O meu preço, não o meu valor, porque o valor a gente tem, mas a gente não coloca o preço à altura, né? E eu ajustei isso e para mim foi... Aí eu imaginei, eu vou perder cliente, os clientes vão dizer não na minha proposta. Mas pelo contrário, a minha agenda lotou. E aí eu percebi o seguinte, quando você tem um preço à altura do seu valor, a pessoa acredita que você vai realmente entregar aquilo. E ela fecha. Então não é questão de números, é questão de confiança, de autoridade que você passa ali para a pessoa
de acordo com o valor, né? Não adianta eu estar aqui falando, olha, eu sou uma mentora, eu tenho mentalidade, isso, aquilo, e o meu preço, sei lá, R$500. Não vai casar uma coisa com a outra, né? Então, o preço precisa, sim, ser justo ao valor, ao que você investe. Ao que entrega, Ao que né? entrega, exato. Tem que ser condizente com a sua trajetória, não é? Você Exato. contando a sua trajetória, tudo que você já investiu, por tudo que você passou, né? Então, é justo, né? Sim, é justo. E eu lembro de uma cliente que eu atendi, que era da área de estética. Uma vez eu falei para ela, falei assim, você paga para as clientes virem aqui? Ela, sim, eu pago. Eu falei, o seu preço está muito abaixo do mercado e você tem uma estrutura muito boa. E agora você está crescendo, investindo em funcionário, investindo nisso e naquilo. Eu falei, você tem que repassar esse valor. Quem paga por tudo isso aqui é o seu produto, o produto que você vende. Então, é justo você fazer reajuste do seu valor. Mas eu vou perder as clientes. Aí, as clientes que gostam de você vai aceitar. As clientes que só estão por preço, não é cliente de valor. São cliente de valor, né? Isso. Essa mentalidade, a gente é muito bom, né? A gente estar num ambiente que nos eleve, Exato. Né? Estar próximo de pessoas que nos elevam, que estão naquele ponto onde a gente quer chegar, né? Exato. Pra gente sempre se alimentando de mentalidade. Eu também estou sempre em mentorias. Gosto também de estar em mentorias e próximo de empresários que não são da área de odontologia. Porque você né? cresce. Porque eu Você enxerga coisas que sim, no dia a dia do seu negócio você não enxergaria. Estratégias que eles têm, condutas que eu falo, nossa, como que eu... E até aprendo, né? Aprendo sobre empresas, sobre mercado. Falo, então é por isso que o sistema funciona assim. Porque tem essa visão, acontece dessa forma, né? A gente aprende muito e cresce, né? E acaba trazendo para o nosso negócio, né? E aprendendo a se valorizar, né? Exato. Porque nós mulheres, a gente acaba com essa... Sempre achando que também não está pronta, que sempre precisa aprender algo mais. Eu tenho essa síndrome, que nunca está pronto. Nunca tá bom. Parece que eu vivo constantemente atrás do, eu quero estar pronta, eu quero estar... Mas essa vontade de crescer te leva a lugares propícios, te leva a lugares prósperos, né? Então, assim, eu falo que ambientes e pessoas determinam a sua frequência, né? Nós temos uma frequência e aí tem alguns lugares e algumas pessoas que sugam a sua energia, te colocam lá na frequência, lá embaixo, e aí de repente você acorda, nossa, hoje eu tô desanimada, nossa, aí começa os problemas do seu dia a dia, naquele dia ficam enormes. Você faz de um pingo uma tempestade. Então, é importante, sim, você semanalmente estar inserido em mentorias. Mentoria é um ambiente propício para você crescer e ter essa transformação de mente. Lugares de network, simpósios, workshop e eventos, né, da sua área ou até fora, que nem você falou. A gente aprende muito fora da nossa área. Então, a gente precisa criar os ambientes certos para a gente evoluir, para a gente manter a nossa frequência alta. E essa questão de você estar com empresários maiores que você, isso é muito bom, porque você fala, você tem uma referência para onde você quer chegar. Né? Você olha para ele e fala, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a essa pessoa. Então, é importante. Se a gente fica muito presa no nosso... eu tô no meu consultório, eu fico semana inteira no meu consultório, eu tenho o quê? Funcionário, ali a recepcionista, a diarista, né, que vai lá, os clientes. Não tenho pessoas maiores que eu para me elevar. Então, é importante, sim, a gente se inserir intencionalmente em lugares maiores, né? É o que eu falo, eu gosto de estar na mesa que eu sou a menorzinha. Exato. Eu sou a que sabe menos ali, que aí eu tô aprendendo. Se eu tô naquela mesa que eu tô dominando ali, é bom pra gente também transmitir conhecimento, ajudar outras pessoas, mas eu gosto de estar naquela mesa que eu sou a que sabe menos, que aí significa que eu tô aprendendo com os grandes, né? Exato. Eu também penso a mesma coisa, né? E a sua agência, a Upper House, né? Ela estruturou sistemas previsíveis de demanda e vendas,
né, comprovando os seus resultados. Então, quais são os 3 indicadores de performance, né, os KPIs, mais negligenciados pelos empresários nas redes sociais, que, quando ajustados, trazem resultados imediatos ali para o negócio? Olha, a métrica mais negligenciada pelos empresários é a tal da visibilidade. Muitos ignoram aparecer, fala, eu não vou aparecer. Eu lembro que a gente tem na agência um cirurgião plástico renomado aqui em São Paulo, e quando ele chegou para mim, ele falou assim, olha, eu quero falar do meu serviço, mas eu não quero aparecer. Eu falei, não, tudo bem, doutor. Aí eu fui conversando, entendendo, quebrando ali algumas crenças sobre... Eu vi que ele tinha trauma de se comunicar, que ele falou assim que negou, durante a carreira dele, negou várias entrevistas, várias palestras, por conta dessa trava que ele tinha de se comunicar. E aí eu fui conversando, mostrando para ele o valor de se posicionar, público conhecer. E aí a gente começou com fotos dele, usava nos conteúdos as fotos dele. Depois a gente, vamos fazer uma tarde de bate-papo, eu vou aí no seu consultório. Aí a gente sentou na mesa, eu comecei a conversar com ele sobre os procedimentos e coloquei a câmera do celular do lado. E aí coloquei filmando. E depois disso a gente editou essas gravações e cortou ali em Reels. Ele amou, nossa, eu tô me surpreendendo, eu consegui. Então, essa é a ação mais ignorada, sabe? Aparecer. E se você não aparece, seu concorrente está aparecendo. Então, você já perde aí. Mas o que a gente tem visto, né, desses, como eu já falei, vários CEOs, vários donos de empresa aparecendo, é porque eles entenderam que eles não precisam trabalhar mais, eles precisam aparecer mais. Né? Então, a gente vê a Luísa Trajano, nossa referência no Brasil, né? A mulher que tem mais de 1.200 lojas, tem mais de 20 empresas, além da empresa dela, da Magazine Luiza. E ela tá ali postando todos os dias, do jeitinho dela, né? E mostra os eventos. E é de outra geração, não é da geração do online, né? Mas porque ela entendeu que ela precisa se conectar com o público dela. Então, ficar fazendo... Tudo bem, gente, a IA tá aí para nos ajudar. Vamos fazer uma arte ou outra ali na IA para nosso dia a dia e tal. Mas use a sua imagem. Use a sua imagem, por isso a importância, né, da imagem bem ajustada, alinhada, sorriso bonito, para você se comunicar com o seu público através da sua imagem. Então, primeiro, aparecer, né, aumente a sua visibilidade, influencie, não estou falando para você ser um influenciador, mas no seu segmento, seja a influenciadora. Da transformação que você gera, seja uma influenciadora. Influencie as pessoas a acreditar nessa transformação e a abraçar essa transformação. Então, esse é o primeiro passo. Apareça. Joia. Aparecer, então, e ser um influenciador ali do seu negócio, né? E o outro que você falou? Seja frequente. Seja frequente, a constância. Constância. Joia. Da sua agência, a sua agência atende Brasil e Estados Unidos, né? Sim. E existem diferenças, devem existir, né? Diferenças na forma de se posicionar e comunicar a marca nas redes sociais nos Estados Unidos e no Brasil, né? E como você se adapta a essas diferenças? O que tem de diferente? Olha, o que tem de diferente? Uma coisa que eu percebi... que o marketing do Brasil é muito bom. Ai, que legal. Nós somos caprichosos. Criativos, exatamente. Imagino, né? E não é muito diferente do Brasil em questão de conteúdo, mas eles diversificam muito o seu posicionamento. Então, aqui, abrir um negócio, a primeira coisa é Instagram. Mas não tem só Instagram, a gente tem inúmeras plataformas para a gente se posicionar. E também é aquilo, a gente não pode depender só de um canal. Sim. Porque se um dia esse canal sair do ar, você perde sua audiência, você perde seu público. E aí, por onde você vai falar com esse público? Então é importante você diversificar o seu canal, né, essas redes para você se posicionar. Claro que cada uma tem o seu formato, o seu objetivo, que nem LinkedIn não é igual ao Instagram. Então, não é qualquer conteúdo no LinkedIn. Mas é importante você se posicionar. Então, lá eles têm muito
isso neles, de diversificar os canais de posicionamento. Isso daí é um ponto importante. Além, por exemplo, que você falou, não só um dia o Instagram deixar de existir, mas às vezes a sua conta cai do Instagram. Que vira e mexe acontece. Aconteceu com uma dentista, uma professora recentemente, e ela ficou alguns dias sem Instagram. E ela mesma gerou esse alerta. Falou, eu não deixei de trabalhar, né? Mas eu deixei de estar aqui. Então as pessoas achavam que eu tinha deixado de trabalhar. Né? Sim, então... E ela perdeu ali a conexão com o público, com a comunidade. Ela conseguiu recuperar a conta, mas ela veio com esse alerta. Vamos começar a diversificar, vamos criar outros canais de engajamento, de comunicação também, porque acontece, Sim, né? Acontece. Com certeza. Já vi também muitos. Já vi... pessoas da minha área, do marketing, que estava em lançamento de curso. E aí perdeu a conta uma semana antes de lançar, de fazer live e tudo. Foi um prejuízo grande financeiramente e também uma trabalheira, né? Então é importante e conectar todos esses canais, né, um ao outro. E em relação à criação de conteúdo, né? Qual que é a diferença fundamental entre criar conteúdo para gerar autoridade, para a gente ser reconhecido, né? E criar conteúdo para vender, para gerar caixa, lançamentos, enfim. Como o empreendedor deve equilibrar essas duas frentes aí de produção? Puxando um pouquinho também para a área da saúde. A área da saúde tem toda uma ética, né? Você não pode sair lá ofertando promoção e não pode. Tem toda uma ética. Então, a gente tem noção dessa ética, a gente estuda. Mas, olha, quem quer vender nas redes sociais não vende. Quem não quer vender, vende. Entendi. Então, é aquilo, quando você entra numa loja de roupa, principalmente mulher, né? E fica aquela pessoa na sua orelha, fungando. Ai, eu posso te ajudar em alguma coisa? Olha essa roupa aqui, olha esse daqui. Gente, eu só quero andar, eu tô relaxando, é meu momento terapia. Então, nas redes sociais é a mesma coisa. Se você aparece vendendo, já perdeu conexão. O comportamento do consumidor é o mesmo, né? A gente adora comprar. Ninguém vai ao shopping. Você vai ao shopping com qual intenção? Só de olhar? Louca pra ser convencida de ver uma promoção, de ver uma coisa. Ai, tô precisando. Sim. Lógico. Você nem sabia que tava precisando daquilo. Mas você quer o cafezinho, nem que seja uma balinha, mas você quer comprar, né? Sim. Mas a gente não gosta que alguém venda alguma coisa pra gente, né? Ninguém gosta de ser convencido de comprar alguma coisa. E nas redes sociais é isso. Então, as redes sociais, você tem que encantar o seu público. Você tem que mostrar para ele que você é única, que o seu serviço, o seu atendimento é exclusivo. Então, é você despertar o desejo para comprar você. Então, gerar desejo, isso, gerar desejo, gerar uma escassez, de falar, olha, eu sou exclusiva, somente comigo você trata seu sono, você dorme bem. Vai dormir bem. E aí, quando a pessoa percebe que você tem o que ela quer, você nem precisa falar, promoção, gente. Não precisa. É que nem eu falo para os meus clientes, eu falo, gente, olha, eu não concordo em você sair vendendo no Instagram. Então, a gente tem uma estrutura de chamar para o grupo VIP e dentro do grupo VIP a gente coloca preços, promoções. Então, a gente faz essa ação dentro do grupo. Agora, colocar nas redes sociais, além de você ter seu concorrente ali de zóio em você, tem isso né? também. Porque ele fica olhando tudo que você faz, você perde um pouquinho o valor, né? Porque você tá colocando preço, né? E aí, a rede social é para você mostrar seu valor e não preço. Entendi. Joia. Ótimas dicas, sim. E, bom, um sorriso bonito, falando de sorriso, né? Um sorriso bonito, ele tem simetria, tem estética. E na sua visão de branding, né, de marca, quais são os erros visuais ou de design mais comuns nas redes sociais, que desalinham ali a marca, que podem diminuir a percepção de valor e profissionalismo? Já falamos um pouquinho ali no início, mas... Sim.
Vamos esmiuçar um pouquinho. Olha, uma vez eu cheguei num perfil de uma profissional e ela tinha várias fotos sem nenhum sorriso. Olha. E eu sou muito sorridente, né? Uhum. E para mim, quando alguém sorri, para mim isso realmente é válido, é perceptível. Mas quando alguém sorri para você, você acolhe aquela pessoa. E aquela pessoa Conecta, se doa né? mais, Uhum. né? A pessoa se abre, é mais simpática com você. É difícil você sorrir para alguém e alguém não sorrir. Né? Você fala um bom dia. Bom dia! Oi, bom dia! Então, o sorriso é extremamente importante e ele tem que existir dentro do seu perfil, nas suas fotos, na sua comunicação. Uma vez eu vi um vídeo de uma moça, ela estava falando ali do que ela fazia e tal, mas tão séria, num tom de voz tão baixinho assim, que, gente, é um velório. Tom de então, voz, tem né? que ter essa frequência, esse sorriso, essa expressão, porque senão não acolhe. E qual é a moeda mais cara hoje? Tempo. E quais são a competição dentro... Qual é a competição dentro das redes sociais? É a atenção. Então, para você chamar a atenção, você tem que ter aquela foto com aquele sorriso extravagante. E aí, sim, entra a questão de você cuidar do seu sorriso, né? Ah, muito bem. Ai, cuidar do sorriso. Daí você cuida do sorriso, você investe em marketing, em MBA, né, em branding, performance. Como que a busca constante por conhecimento formal, né, o que você chama de conhecimento que prospera, né, se traduz em estratégias de social media que realmente superam a concorrência? Olha, quando eu me tornei empresária, né? Porque antes eu era funcionária, uma empregada. Mas depois que eu me tornei empresária, eu vi o quanto é importante a gente aprender um pouquinho todos os dias. Então, todos os dias eu tenho que aprender um pouquinho. Nem que seja inteligência emocional, é uma coisa que a gente não pode fugir desse aprendizado. Porque você ser empresário é um looping de emoções. Em um mesmo dia você sente tudo. Raiva, alegria, tristeza, felicidade, ciúmes, tudo. E você tem que fazer uma boa gestão dessas emoções. Senão, um dia triste, você pode chutar o balde, mandar todo mundo embora, os funcionários embora, não querer atender ninguém. Aí acabou a sua empresa. Aquilo que você levou, às vezes, ano para construir. Então, é importante, assim, todos os dias a gente aprender um pouco. Né? E eu acredito que o conhecimento, ele te empodera. Ele te dá insights que são preciosos, que você não teria em outro lugar, ou dentro no escritório da sua mesa. Então, é importante, sim, você estar em constante aprendizado. Sabe que eu percebo muito também que muda o jogo, né? É o autoconhecimento, né? A gente investir no nosso autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe lidar melhor, eu acho que com as situações, né? Sim. Eu tenho percebido muito isso, né? Aqueles meus pensamentos internos, cuidar dos pensamentos internos, né? O que eu penso de manhã? Eu tô fazendo uns exercícios assim, não, de manhã eu vou pensar, não vou ficar pensando em questões do consultório. Eu vou pensar em coisas positivas, eu não ligo mais aquele jornal de televisão de manhã para ouvir tragédias. Eu me alimento ali de coisas boas, eu faço a minha meditação, faço a minha oração, vou para academia e fico treinando. Força, pensamento positivo, né? E aí falo, bom, agora pode vir. O que é que vem? Pode vir. Pode vir o leão do dia, né? Pode vir. A gente bate um leão por dia. Pode vir quantos quiser. Agora pode vir. Mas eu aprendi também, sendo empresária, que as primeiras horas do seu dia definem o seu dia inteiro. Definem o sucesso, o grau de sucesso. E isso de você... Eu assumi esse compromisso comigo de eu acordar e cuidar primeiro de mim. Então, eu acordo, levo as filhas para a escola, vou para a academia, voltei, faço meu devocional, minha leitura. E você falou assim, não vou pensar em nada da clínica.
Olha, eu acho que não tem um dia sequer que eu acordo e vem um cliente na cabeça e fala, gente, eu tenho que resolver isso. Eu também. Aí eu falo, não, eu falo, calma. Para. Não Aí eu precisa agradeço. ser isso agora. Deus, obrigado pela noite de descanso que eu tive. Obrigado pelo Aí dia. vem outro cliente. Aí volta. Uma vez eu falei para um cliente, eu falei assim, nossa, eu dormi com você. Era uma mulher, tá? Eu falei, nossa, eu dormi com você. Ela, como assim? Eu falei, eu sonhei com você, porque a gente estava resolvendo uma questão naquela semana. Eu falei, eu sonhei com você e acordei com você na cabeça. Ela, nossa, meu Deus do céu. É impressionante, né? Sim. A gente não desliga, né? Não a gente desliga. vive o tempo full time na empresa, né? Nos negócios, nos clientes, né? E, bom, e para os dentistas que estão assistindo a gente, advogados ou qualquer outra empresária, né, que está nos assistindo e se sente estagnada, ali ou sem direção, no digital, né? Qual é a única ação de posicionamento que ela precisa fazer nas próximas 24 horas, ó, o desafio, hein? Para começar a mudar o jogo. Qual é a sua... Qual a frase? Que você... Para ela sair da cadeira e começar agora. Olha, críticas não pagam seu boleto. Arrasou. É isso. Então pega a sua câmera hoje, abre lá os stories, grave um story, fale com a sua audiência e siga em frente. E olha, é mais fácil você fazer conteúdo para desconhecido do que para conhecido. Então, se for o caso, exclui todo mundo que você conhece, aqueles amigos tóxicos que só te criticam. Exclui da sua conta, deixa só os seus pacientes ali e fale com eles. Essa é a primeira atitude aí para as 24 horas. Muito bom, porque vão vir críticas, né? Sempre. E é o que eu falo, muitas dessas críticas, muitas vezes são de pessoas que queriam estar ali onde você está. Né? E inconscientemente, elas te criticam, te dão um feedback negativo, né? Acham que você está querendo se aparecer, agora é blogueirinha, agora é youtuber, agora é isso. Sou. E tô faturando com isso e ponto final. Eu faço o que eu quero. Exato. Você tem que pensar que o seu negócio é o patrocinador da sua vida, dos seus sonhos. Sim. Então você tem que fazer dar certo. E se precisar aparecer para dar certo, vamos lá. Então é isso. O que eu falo para as dentistas, né? Para o pessoal da área da saúde. Nós estamos falando de saúde. Sim. Eu não estou falando de cigarro, de bebida, não estou falando de nada que vai fazer mal para a pessoa, eu estou falando de saúde. É uma transformação. Que é de uma transformação, né? Que o que é mais importante na nossa vida é que a nossa saúde. Exato. O que a gente faz sem saúde? Então, eu acho que a gente tem que pegar o microfone e falar mesmo. Sim, né? Já tem muito picareta falando muita coisa boba por aí, né? E aí, se a gente se omite, a gente que tem uma verdade, né, que gera transformação, a gente tem que falar sim. E aqueles que criticam são minorias, é aquilo que você falou. Eles desejam estar no seu lugar, mas não têm a coragem que você tem. Então, vamos lá. Porque a gente não é perfeita, né? Não somos aí treinadas em comunicação, mas a gente pode se comunicar, pode falar e ir melhorando cada vez... Com a prática, Com a prática, né? No processo. Exato. Né? E se antes de finalizarmos, né? Agora a pergunta principal aqui do nosso podcast, né? Qual foi a última vez que você sorriu? Agora! Não vale. Olha, é difícil, eu sou sempre sorridente. Eu sempre sorridente. De forma conceitual. Conceitual, olha, eu acho que na quarta-feira passada, que eu estava numa apresentação, num networking, ali eu fiz questão de sorrir, foi intencional para acolher as pessoas. Então, eu estava lá, foi um sorriso impactante. Faz toda a diferença, né? Faz, e parabéns. E o meu sorriso agora é de pura admiração por você. Você é incrível. Obrigada. É incrível ver como o seu posicionamento, a sua mentalidade correta, né? São a função para construir uma marca forte e próspera, né? Seja na odontologia, no marketing ou na expansão para o mercado americano. Né? Muito obrigada aí por trazer essa clareza e por desmistificar o sucesso digital conosco. Né? Trazer esse sucesso digital mais próximo, mais palpável.
Sim. Olha, Ana, eu que agradeço. Esse bate-papo tão gostoso, foi uma muito bom. delícia. E pode contar com a gente, conte comigo. E agradeço demais essa oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou nessa jornada aí de insights poderosos, ficou claro que investir na sua marca é o segredo para um negócio saudável. Então lembre-se, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe com aquela amiga ou colega empreendedora que precisa dominar o digital e deixe no comentário. Nós nos encontraremos no próximo episódio e agora vamos terminar da melhor maneira possível, que é me dar um sorriso